Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa com David Pimentel. E hoje nós estamos com uma convidada especial, Jordana Carlano. Jordana, seja bem-vinda. Obrigada, David, pelo convite. É uma honra poder estar aqui hoje com você. Maravilha. Desde já quero explicar ao nosso público esse cenário maravilhoso que nós temos aqui hoje. Hoje nós estamos na Georgia Pro, nós estamos na série de Atlanta. E olha só para você ver essa moto que está atrás de mim. Isso aqui é uma promoção que a PaizoX está patrocinando para a Georgia Pro, para os clientes da Georgia Pro. Então, fica aqui, né, a PaizoX, que é o nosso grande colaborador, para contribuir com esse evento, com esse bate-papo que vocês vão estar vendo aqui hoje. Bem, hoje nós estamos aqui com a Jordana. Jordana, eu quero saber mais sobre a sua vida, a sua história, a sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Nós estamos agora em Atlanta, nessa grande temporada que estamos fazendo aqui com grandes empresários. E são histórias de sucesso, histórias emocionantes, histórias que todo mundo conta uma situação diferente, a sua trajetória, as dificuldades, e é claro, depois mostra aonde eles chegaram. Eu queria que você, primeiramente, né, se apresentasse, fala um pouquinho de você, quando você chegou aos Estados Unidos, como foi a sua trajetória na América? Vamos lá. Meu nome é Jordana Carlano e atualmente eu sou mentora de negócios no ramo da limpeza aqui nos Estados Unidos. E temos alunos, né, de pelo menos 15 estados dos Estados Unidos. Então, para mim, isso é uma honra. Sou proprietária da Mike Lady, uma empresa de limpeza, e também da Apex Training, que é uma empresa de treinamentos para colaboradores. Esse ano fez 25 anos de América, né? Eu cheguei aqui aos 17 anos, então pode fazer a conta aí. Uau. Fez 25 anos de América e eu sou casada com Paul Carlin, né? É o amor da minha vida, e juntos nós temos 5 filhos. E uma honra estar aqui com vocês hoje contando um pouquinho da minha história. Maravilha, Jordana. Eu quero saber, qual foi o primeiro estado que você chegou nos Estados Unidos? Quando eu cheguei em 1999, o primeiro lugar que eu botei meus pés foi em Nova York, mas eu fui para Boston, né? Eu morei em Boston por 10 anos, né? Foi assim, amor à primeira vista quando eu cheguei ali. Quando eu coloquei meus pés nos Estados Unidos, eu nunca mais pensei em voltar pro Brasil. Foi amor de verdade à primeira vista. E qual é a diferença? Quando foi que você quis deixar Boston, que foi o amor da sua vida, aquele lugar, e realmente parar aqui em Atlanta? Em Boston, eu digo que foi onde eu aprendi, eu vou dizer pra você, talvez 70% de tudo que eu sou hoje, né? Ali foram 10 anos de muita história, né? Eu comecei como babá ali, em Boston, e fui garçonete em restaurante americano. Depois eu abri um daycare, né? Um home daycare, onde eu tinha minha assistente. Tô notando, vai lá. Eu abri um daycare e eu tinha uma assistente. E na época, nós compramos uma casa pra fazer esse daycare, né? Nós morávamos na parte de cima e o daycare era na parte de baixo. E eu digo que foi em Boston, talvez a época mais, assim, interessante da minha vida lá, né? E ali eu pude aprender muitas coisas, né? Trabalhando diretamente com a comunidade brasileira, né? Que é uma grande comunidade aqui nos Estados Unidos. Gigante, né? E enquanto eu tive o daycare ali, eu tive a oportunidade de poder ajudar outras pessoas a trilhar esse caminho. Porque até então, nessa época, as babás cuidavam de crianças assim de forma ilegal, vamos dizer assim, né? Sim. Eu disse assim, tem alguma forma de fazer isso de forma legal. E eu consegui a licença, abri meu daycare. E na época, a comunidade brasileira, né, as babás... E quando você abriu o daycare, quantos anos você já estava na América? A minha filha estava com... Eu cheguei em 99, ela nasceu em 2004, foi 2005, né? Uhum. Então, aí 6 anos. Você estava 6 anos de América. 6 anos de América. Você resolveu investir no daycare. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Sim, isso que eu queria saber. Esse foi o meu primeiro empreendimento, né? Até então, eu só trabalhava para as pessoas, né? Como babá, garçonete. Então, essa foi a minha primeira vez. Eu nem sabia o que era empreender. Eu só sabia que eu queria ficar em casa, cuidando da minha filha. E não queria deixar ela para ir para outros lugares, né? Para escolas, para daycare. Então, essa foi a minha primeira experiência sendo empreendedora, né? E assim, eu amei. Depois que eu experimentei dessa água, eu nunca mais eu quis parar, né?
E ali eu tive uma ideia de ajudar as pessoas, porque eu recebia muitas ligações em como que eu tinha conseguido a licença naquela época. Que era uma coisa assim, não era informação. Você rompeu, né? Exato. A bolha. Não era uma coisa, é isso, rompeu a bolha. Não era uma coisa que era uma informação fácil de ter. Mas eu não me contento com um não, assim. Eu preciso saber se é não, por que o não, né? Então, eu consegui essa licença e as pessoas queriam saber como. Eu falei assim, vou abrir uma associação para ajudar essas pessoas, né? E ali eu fiz. Então, a gente se reunia uma vez por mês na casa de diferentes pessoas para ensinar para essas pessoas o processo que eu passei para poder ter a licença. Então, depois disso, muitas pessoas obteram a licença e assim elas estavam trabalhando de forma legal. Resumindo, você viu um mercado, você viu um nicho, depois você resolveu ajudar a comunidade, ajudar outras pessoas a abrirem também seus negócios, buscarem licenças. E até aquele exato momento que você abriu o daycare, qual que era a sua maior dificuldade naquele momento? O seu maior medo? David, pra te falar a verdade, eu não tinha medo. Esse é o meu problema. Eu não tenho medo. É uma coisa assim, é difícil, assim, é estranho isso, né? É uma coisa que meu marido fala, que eu preciso de um freio. Porque eu não tenho medo. E o medo, às vezes o medo é bom pra nos frear de certas coisas, né? O medo, às vezes ele nos guarda, mas para o empreendedor, realmente, o caminho é esse. Eu acho que a adrenalina, eu gosto dessa adrenalina, de empreender, de tentar uma coisa assim diferente, algo que talvez ninguém não fez ainda, ou algo novo que precisa de mais pessoas que fazem aquilo. Sim, mas aí eu vi que você montou aquele daycare naquele momento. E, é claro, hoje você tem outros negócios nos Estados Unidos, já está em outro ramo completamente diferente. Completamente diferente. Mas o que foi que te levou a sair do daycare? Falar assim, não, eu vou desistir do daycare, vou fazer outra coisa. Qual foi o segundo passo? Well, nessa época aí, aconteceu aquela crise imobiliária. 2008. Uhum. E nós perdemos tudo, né? Quando eu digo nós, o pai das minhas filhas na época, né? Perdemos tudo. Nós investimos em real estate, nós comprávamos, morava um ano, aí comprava uma outra propriedade, alugava aquela. Fez isso, acho que a gente já estava na nossa quarta propriedade e nós perdemos tudo. Tudo. Perdemos tudo. Tudo que a gente tinha. Isso por causa da crise. Por causa da crise. Uhum. Resumindo, você era uma empreendedora, vocês eram empreendedores. Só que chegou uma crise, vocês não deram conta de administrar aquilo. Não sei se você lembra daquela época onde houve um financiamento diferenciado, onde você só pagava os juros. Uhum. Nós convertemos o nosso juro, o nosso financiamento tradicional por esse. Uhum. Né? Então, como muita gente fez isso, muita gente fez isso. E nós achávamos que era o negócio. Foi aí quando a gente perdeu tudo. É importante a gente ressaltar isso, porque isso acontece até hoje. É claro, nós ainda não estamos livres de crise, né? A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, mas é muito interessante ressaltar esse passado para entender o futuro. E como agir no futuro. Eu tenho certeza que agora você já tem um plano B. Até um C também. Com certeza. Então, isso é muito importante na vida do empreendedor. Nesse momento que aconteceu isso tudo, essa ruptura do negócio, que não teve como você teve que mudar, quando foi que você já traçou seu próximo plano, seu segundo plano? Então, quando chegou essa época que nós perdemos tudo, eu decidi que eu não queria começar de novo em Boston, né? Essa foi a primeira razão que a gente mudou de lá. E a segunda foi que a nossa segunda filha, ela ficava muito doente e por conta do clima. Uhum. E eu pensei assim, a gente precisa se mudar daqui para um lugar onde o clima é diferenciado. E uma chance de começar novamente num lugar novo, né? Foi quando a gente decidiu mudar para Geórgia. Foi. Você mudou para o melhor lugar dos Estados Unidos. Aqui igual aqui realmente. Não tem. Igual aqui não tem, né? Olha, a Geórgia é maravilhosa. Quando a gente... Não tem como. Eu falo para todo mundo. Eu vendo a Geórgia mesmo. Vendo Atlanta. Vendo esse lugar. Eu já tive em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Em várias comunidades. Não que eu morei. Mas que eu tive tempo com essa comunidade. Eu pude ver que a Geórgia realmente... Atlanta em si é um ambiente propício para qualquer empreendedor. E é claro, é um lugar ótimo. Porque tem todas as estações. Quem quer viver bem, vive na Geórgia. Não é exatamente. Verdade? Eu não me vejo morando em outro lugar. Não me vejo. Eu também sou desse jeito. Mas bem, quando você chegou na Geórgia, conta pra gente esse pedaço aí.
Então vamos lá. Nos mudamos para a Geórgia. Só que antes de chegar aqui na Geórgia, nós passamos 5 meses no Brasil, né? Para que o pai das minhas filhas fosse organizando aqui, pra gente chegar, tá tudo preparado, né? Esse era o plano, mas nós perdemos tudo. E quando a gente veio do Brasil pra cá, eu não sabia que a gente não tinha dinheiro nem pra comprar as passagens, né? E eu perguntei assim pra ele assim, mas como que a gente vai embora pros Estados Unidos se a gente não tem dinheiro nem pra comprar passagem, né? Ele disse, não tem, mas já tá 4 meses lá, quase 5, e você não organizou as coisas? Não. Ok. Então, eu liguei pra uma amiga, pedi o cartão dela de crédito emprestado pra comprar as passagens, né? E eu pensei, eu preciso chegar lá, preciso ter alguma coisa, né? Pra comprar, fazer um supermercado, alguma coisa. Mais um posicionamento seu. Né? E compramos as passagens com esse cartão de crédito emprestado. E eu liguei pro meu irmão e disse assim, a gente não tem dinheiro pra voltar, você me empresta? Então ele me emprestou e eu troquei, eu lembro, como se fosse ontem, no aeroporto do Rio de Janeiro. Deu $900. Então foi com esses $900 que nós chegamos na Geórgia, em 2009. Com 3 crianças, na época só tinha 3 crianças na época, né? 3 crianças pequenas. A minha filha mais velha tinha 4 anos, as outras 2 tinha 1 ano e meio. E as duas mais novas são 1 ano de diferença, né? E nesse caso você veio direto pra Geórgia? Foi. De lá do Brasil. Já tinha conhecidos aqui? Não. Não tinha ninguém? Como ele já estava aqui, o pai das minhas filhas já estava aqui, então conheci algumas pessoas aqui, né? Né? Que ele teve um contato em Boston. Mas era mais conhecido, né? Que ajudou ele, né? Recebeu naqueles dias. E logo foi para a igreja ajudou, acolheu, né? E acho que foi assim, um pontapé que realmente pôde... É importante a gente falar sobre isso. Eu acredito que todos nós, todo mundo, né? Todo imigrante aqui nos Estados Unidos tem uma história, né? A gente vem para os Estados Unidos, é claro, para viver um sonho americano, mas nem sempre é assim. Né? Primeiro a gente vive, é claro que não é bem o sonho americano, é aquela vontade, né, de crescer, desenvolver, mas tem as dificuldades. Isso é muito importante mostrar, principalmente para o empreendedor que está chegando agora nos Estados Unidos, você que já está aqui há algum tempo, não desista. As portas se abrem quando você insiste e persiste nelas. Então hoje a gente vê aqui a trajetória da Jordana, e é um espelho pra gente, né? Ver tudo isso acontecer, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, naquilo que a Jordana, aonde ela já chegou até agora, né? Jordana, eu sei, mas vamos pular um pouco para frente. Me fala aí, como que você começou a trabalhar? Você começou ali, você começou já a trabalhar na limpeza? O que foi que você foi fazer? Na verdade, não, né? Logo depois que a gente chegou na Geórgia, eu tive que me reinventar, né? Eu comecei a... Você saiu de empresária, dona de daycare, em Boston, foi pro Brasil e voltou aqui com bolso vazio. Praticamente com nada, né? Então, para começar com $900 Recomeçar. Para recomeçar. E o primeiro dia que a gente chegou aqui, já tinha que pagar o aluguel do primeiro mês do apartamento, né? E ali foi $620. Então, só sobrou quanto? 280, né? Sobrou 280, tinha que comer, né? Exatamente. Então, eu precisei me reinventar, né? Com 3 crianças pequenas, não tinha como eu trabalhar fora. Então, eu pensei, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a fazer depilação, a fazer escova no cabelo das conhecidas, né? Que tinham já por aqui. E eu nunca tinha feito isso, né? Então, assim... Aqui até a gente aprende a fazer de tudo. Então, eu tive que me reinventar. E eu vi que aquilo ali não era uma coisa que ia me levar talvez a nenhum lugar, porque... Mas tinha que fazer, era o que você tinha que fazer. Era o que eu tinha... Eu costumo dizer que é muito importante você começar a sua trajetória naquilo que você tem. Às vezes as pessoas, elas olham muito para o futuro, vê muito o seu sonho que está lá na frente e fica esperando o quê? Conseguir algo já lá na frente. Não é assim. Você tem que usar as habilidades que você tem no momento. Se você não tem dinheiro, você não tem nada, o que você vai fazer? Servir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que usar sua mão de obra. É assim que acontecem as coisas. Exatamente. E não importa com o que seja, porque tudo é digno. O que importa é o seguinte, é o que você vê para sua vida. E chega um determinado momento que você assume essa posição e você conquista seu futuro. Mas o seu futuro só é conquistado por quê? Por causa do posicionamento que você teve naquele momento. Você realmente assumiu que o ouro está em você, não lá fora.
e não no futuro. Está no agora. Olha só que interessante essa história. Uau. Vai lá. E eu vi que aquilo não ia dar muito certo, porque com 3 crianças pequenas, eu não tinha como me movimentar muito, né? Pra onde a gente tinha que levar elas, né? Então foi quando eu pensei assim, peraí, eu vou começar a decorar festas, né? Eu tinha aprendido em Boston, eu fiz um curso pra fazer a festa das minhas filhas. Eu falei assim, peraí, eu acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. E comecei a oferecer meus serviços, né? E a minha primeira cliente, eu disse assim, olha, pra ela, eu não tenho dinheiro pra comprar absolutamente nada. Se você me der alguma coisa de adianto, eu compro alguma coisa e faço a sua festa, né? Porque eu só sei mexer com balão. Ela, ok, vamos lá. Eu fiz essa primeira festinha pra a esposa do pastor da igreja. E depois dessa, eu acho que eu fiz festa pra quase todas as crianças da igreja, né? Então aquilo ali me ajudou, né? A juntar para o próximo aluguel, para um supermercado. E foi indo, né? E as mães começaram a me procurar porque elas queriam aprender a fazer aquilo. Eu já vi uma outra oportunidade aí, né? Aí eu comecei a ensinar essas mães a fazer decoração com balão. Então, eu criei um curso. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu só sabia que eu precisava de dinheiro, né? Precisava de dinheiro, de trazer o sustento para casa. E eu queria ensinar algo que eu me apaixonei por essa área. E criei esse curso. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso e tive muitas alunas, né? Muitas alunas aqui. Eu percebi que você gosta de ensinar. Né? Eu gosto de passar aquilo que eu aprendo, né? Tá, não gosto de segurar com nada comigo, né? E foi uma época muito boa, só que eu comecei a trabalhar bastante no final de semana, né? E eu pensei assim, eu preciso de algo que eu possa passar tempo com as minhas filhas, né? Nos finais de semana e quando elas estão em escola que eu posso trabalhar. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que limpar a casa, porque em Boston eu limpei casa também, né? Falei, meu Deus, eu vou ter que voltar a limpar a casa, eu não acredito. Eu não gosto de limpar a casa, né? Eu pensei assim, mas é a única chance que eu tenho, né? E foi aí onde eu tive a oportunidade de comprar uma carteira de clientes naquela época. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar, né? Porque tudo que eu fazia com os balões… Como é que você fez? Né? Eu tinha… Negociou? Eu tinha um único terreno no Brasil, único que tinha sobrado da gente, da nossa perca de tudo. E eu liguei pro meu irmão e disse assim, eu sei que você não precisa, mas compra esse terreno de mim que eu preciso desse dinheiro pra comprar uma carteira de clientes. Ele olhou assim pra mim, olhou pra mim assim, né, na câmera, e disse assim, tá bom, eu vou comprar. E comprou. Era tudo que a gente tinha, ainda era esse terreno no Brasil. E foi com esse dinheiro. Eu vi que o seu irmão, ele é muito próximo de você. Sempre você busca seu irmão. Fala um pouco do seu irmão. Esse relacionamento que você tem com o seu irmão. Desculpa. Ele foi como um pai pra mim, né? Eu cresci numa casa de pais separados. E ele é mais velho. E ele sempre cuidou de mim, assim. Sempre. A gente vê essas histórias. Elas se repetem. A gente sempre tem uma inspiração. A gente sempre tem uma pessoa que a gente se inspira, foca. E parece que é um porto seguro pra gente. Nenhum empreendedor nessa vida, ele anda só. Sempre ele tem alguém com ela. Eu costumo dizer que não existe um empreendedor sem pessoas. Porque primeiro alguém tem que apostar em você. Primeiro tem que haver uma pessoa, alguém que te abrace. E na maioria das vezes, sempre está em casa. Sempre está em casa. E nisso, o que acontece? É o reflexo de tudo. É como se fosse algo assim que a gente… É uma energia que gera dentro da gente, que chega num momento que a gente quer mostrar ela. É um dever que nós temos de, assim, trazer de volta aquilo que a gente recebeu. Falar assim, poxa, eu recebi essa força. Não foi só assim com você, foi assim comigo também. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu lembro que quem me ajudou bastante, minha avó sempre me ajudava. Sempre quando eu precisava de dinheiro, eu tinha minha avó. Eu ia na minha avó e buscava minha avó e falava assim, vó, eu chegava naquele segredo meu e falava assim, vó, me ajuda nesse momento porque realmente eu não tenho condições. E ela falava assim, meu filho, ela confiava tanto em mim, tanto, que ela acabava cedendo. E o que passava aquilo para mim? Eu entendi que eu tinha que gerar algo para ela ver.
E aquilo ficou para mim como se fosse uma missão de vida. Uma missão. E antes da minha avó, eu perdi a minha avó, já tem 1 ano e meio que eu perdi a minha avó. E eu consegui mostrar para minha avó. Eu consegui mostrar para ela que eu tive sucesso nessa vida. E minha avó, eu perdi minha mãe primeiro que minha avó. Foi muito doloroso para nós, filho dela. E ela falava assim: David, eu sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei em você. E aquilo, assim, sabe, gerou uma emoção tão grande para mim. Por quê? Porque minha vida aqui nos Estados Unidos estava feita baseado naquilo. Eu sentia que eu tinha que mostrar para ela: olha, o que você investiu em mim, você vai olhar lá na frente. Porque eu sei que a única felicidade dela era só me ver bem. É só me ver bem. Eu acredito que seu irmão, assim como eu também tenho irmão, eu colaborei muito com meu irmão. A minha felicidade do meu irmão hoje é ver meu irmão bem. Eu olhar para ele assim e falo, tudo que ele falava assim: David, me dá uma força com isso aqui, sim, eu dou. Mas quando você vê a responsabilidade da pessoa e vê ela bem hoje, é uma maravilha. É só isso. Verdade. É só isso. Eu tenho 2 irmãos e eles são 2 das pessoas mais importantes da minha vida, porque são 2 homens do bem. E esse meu irmão mais velho, que foi, pode dizer, meu porto seguro, né? Uhum. Porque quando foi pra eu poder ir embora pros Estados Unidos, eu muito nova, com 17 anos, minha família achou que aquilo era uma loucura, né? Ninguém quis concordar para que eu viesse. E ele foi o único, assim, que levantou e falou: nossa, assim, ela vai. Né? E ele sempre foi muito protetor, né? Uhum. Como a gente cresceu sem nosso pai presente, então ele tava nessa figura de pai, né? Então, assim, ele sempre foi, assim, aquele protetor. Ele queria saber onde eu estava, com quem eu estava. E foi dele de como vencer a minha família de deixar eu vir com 17 anos pra cá. Onde ele tá hoje? Ele tá em Palmas, Tocantins. Tem Palmas, Tocantins? Uhum, exato. Maravilha. Tem vontade de vir aqui? Ele já veio 2 vezes. 2 vezes? Já veio 2 vezes. Já. Legal. Isso é maravilhoso. Já. Ele veio aqui pra poder saber como era a minha vida. Depois ele voltou pra quando a minha 4ª filha nasceu. Ele falou assim: mano, eu vou ir pra ver como que é a sua vida nos Estados Unidos. Eu vejo foto, eu vejo vídeo, mas eu quero ir ver como que é. E ele veio. Fala pra mim de hoje. O que você tá fazendo? Assim, passou essa trajetória, você conquistou ali, né? Você lutou pra fazer algo, comprou um schedule. Desse schedule, o que saiu? O que brotou disso aí, dessa nova etapa da sua vida? David, desse schedule, eu empreendi nele por 4 anos e vendi, né? 4 anos vendeu? Vendi quando eu tive a minha 4ª filha, né? Eu quis dedicar tempo a ela e vendi. Naquela época não tinha esse negócio de você ter, pelo menos no meu conhecimento, na minha cabeça, de você ter, né, colaboradores ou nada dessas coisas, né? Então, essa realidade no meu convívio não existia. Então, eu vendi. E fiquei 2 anos em casa. Só que menos de 6 meses depois que eu vendi o schedule, eu vi que o dinheiro ia acabar, né? O dinheiro ia acabar e eu pensei assim: peraí, eu preciso inventar alguma coisa, porque o dinheiro vai acabar e eu preciso de ajudar no sustento na casa. Foi quando mais uma vez me reinventei, né? Que o dinheiro acabou. Eu comecei a... O dinheiro sempre acaba. Se a gente não trabalha, o dinheiro vai acabar, né? E eu pensei: o que eu posso fazer de casa e continuar cuidando das minhas filhas, né? Então, eu comecei a fazer redirecionamentos de compras para o Brasil, né? Eu abri um Instagram, naquela época era tudo muito novo, o Instagram tava ainda, né, naquele início, aquela coisa, né? E comecei a publicar as coisas, né, de redirecionamento, e deu muito certo. Deu muito certo que em pouco tempo, em talvez 6 meses, 8 meses, eu já tava com a sala da minha casa já lotada de encomendas, né? E fiquei ali 1 ano e meio, quase 2 nisso. E eu pensei assim: peraí, já é época agora de eu ter uma receita mais certa. Sim. Né? Eu preciso agora realmente inventar uma outra coisa, né?
E, na verdade, eu me cansei muito, porque realmente é muito puxado, né? Trabalhar de madrugada e as crianças, né? Cuida dos filhos de dia e Você trabalha. é um guerreiro, você já tava com 3 crianças? Eu tava 4, já com 4. 4 crianças. 4 crianças, né? Pequenas. Então, aquilo, eu trabalhava mais à noite, né? E um pouco de dia. Então, aquilo foi muito assim, eu preciso de algo que realmente entre na uma rotina melhor pra minha família. E foi quando eu comecei uma carteira de clientes do zero, sem comprar. Porque o dinheiro que eu fazia com isso, era só pro sustento da casa. Não sobrava assim, né? Não dava pra juntar pra comprar nada. E então, eu pensei assim, eu já sei limpar. 4 anos do ano de um schedule, né? Eu já sei como conseguir clientes. Então, eu não tenho dinheiro pra poder investir em tráfego pago, então eu vou começar a fazer o orgânico, né? Sim. E comecei. Eu contactei uma cliente antiga e disse ela assim, perguntei pra ela assim, você se importa de você postar no Facebook que eu já limpei a sua casa e que eu estou disponível agora? Ela falou, claro. E assim ela fez. E ela fez. Foi uma estratégia. Foi, assim ela fez. Em poucos dias eu consegui meu primeiro cliente através dessa indicação dela. E fui lá limpar a casa desse cliente, né? E eu pedi a mesma coisa pra ele. Você pode indicar, se você gostou do meu trabalho, você pode me indicar, né? No Facebook, onde você puder. Me indicou. E depois disso, aí, por 3 meses e meio, eu tinha uma meta. A minha meta era com 6 meses eu estar com uma carteira completa, que é faixa de 30 a 35 clientes, né? E com essa mesma estratégia, com 3 meses e meio, eu tava com o schedule completo. Olha só. Uma coisa simples. Só precisava de quê? Coragem. Coragem de pedir. Coragem de pedir. Uma coisa simples, Eu digo né? que eu passo óleo de peroba na cara, eu peço mesmo, não tenho vergonha não. Só precisava pedir. Pedir. As coisas acontecem. Isso serve pra você entender, né? Você que tá assistindo agora, que sim, você pode conquistar na América, você pode fazer as coisas, você só tem que ter coragem de fazer, né? É isso que a gente tá falando aqui do SCAD. SCAD é um conjunto de casas, né? De clientes que você tem, é uma carteira de clientes que você tem. No caso, ela criou uma carteira de clientes do House Clean e conseguiu ter sucesso. E detalhe, com estratégia bem simples. O que foi? Pedindo pro próprio cliente indicar, né? Trazer uma referência. A referência é tudo. Se não tiver referência, não vai. A referência, ela vale mais do que qualquer coisa. Se tem algo que é valioso, é uma referência. Exatamente. Não tem como. E desse ponto aí, qual foi o próximo passo? Vai falando pra gente. Teve uma coisa que eu sempre digo, que pra se conseguir chegar nisso, igual você disse, não é difícil, não. Só tem que ter um motivo. Tem que ter a sua razão, por que você quer tanto aquilo. Eu tinha uma razão porque eu queria tanto, né, aquilo. Eu pensava muito nas minhas filhas, né? E elas eram, né, até hoje, é o meu porquê de tudo que eu faço. São 4 filhos. 4 meninas. 4 meninas. 4 meninas. E eu tinha tanta vontade de vencer, tanta vontade, né, de me superar mesmo, que me fez com que eu conseguisse esses resultados, né? E dessa carteira de clientes, surgiu oportunidade para obter outras, né? 1 ano e meio depois disso, eu tive a oportunidade de comprar uma carteira de clientes, né? Mas era uma carteira era uma carteira maior, mas eu não tinha nem perto da quantia para poder comprar. E esse casal tava indo embora daqui para um outro estado. E eu liguei para eles mais por curiosidade, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Era um valor alto. E com toda essa indagação, ele falou assim, olha, de todas as pessoas que eu entrevistei, gostei de você. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas você pode pagar parcelado. Eu falei assim, você tá brincando comigo? Eu falei, meu Deus, eu já tenho um schedule, mas como que eu vou dar conta de cuidar de outro? Eu não tinha estratégia, eu não tinha um plano. Eu era só curiosa. Mas quando a gente... As portas estavam se abrindo para você, mas você não estava sabendo como lidar com aquilo naquele momento. Eu só ouvi aquela voz. Foi obrigada a aprender rapidamente. Fui obrigada a aprender rapidamente. Só ouvi aquela voz. Vai que eu vou te dar o caminho. Eu pensei, meu Deus do céu. Era um valor muito alto. Eu nunca tinha feito uma dívida desse tamanho assim, né? Então, eu fiz, assumi. Assim, eu sei que as coisas vão acontecer. A solução vai vir. Deus vai mostrar o caminho. Eu ainda não sei qual é, mas eu vou. Porque muitas vezes a gente tem medo de abraçar uma oportunidade. Pensando, como que eu vou chegar? Como que eu vou fazer isso ou aquilo? O que eu sempre digo para os meus mentorados? Apareceu uma oportunidade, não fique pensando na dificuldade de você, como você vai fazer aquilo. Só pega e vai.
as coisas vão entrar. Espera aí. Você falou mentorados. Vamos lá que eu já vou chegar lá. Eu vi que por onde você passou, você abriu uma porta, um curso, você quis ensinar. Sim. Correto? Corretíssimo. Agora você também começou a ensinar sobre o house clean. Sim. O que aconteceu é que a história do DQ se repetiu. As pessoas começaram a me ligar, perguntando como que eu tinha conseguido montar uma carteira de trabalho tão rápido. Na verdade, nem eu sabia explicar. Eu só peço indicação. Naquela época não existia coisa de mentoria, não existia nada. Não tinha nada no YouTube pra você poder fazer nada hoje. Isso foi quando? Isso foi eu cheguei aqui, foi em 2009. Minha filha nasceu em 2014. 2014, 2015. 2015, exato. E eu nem sabia, eu nem conhecia essa palavra coaching, mentoria, nada. E eu disse, olha, eu não sei te explicar. Mas você já era. Sem saber. Sem saber, mas Sem já saber. era. Porque tudo que você fez até aquele momento, você sempre estava ensinando as pessoas. E continua. Exato. É seu dom. Exato. E então eu explicava, olha, eu peço indicação, eu faço um bom trabalho, né? E eu peço indicação, é só isso que eu faço. Então, depois disso daí, eu tive a oportunidade dessa outra carteira de trabalho, de limpeza. Uhum. Comprei, com 4 meses eu paguei, não sei como aconteceu. Até eu fiquei surpresa. E eu consegui pagar esse valor, é um valor alto. 4 meses? Em 4 meses. Era o tempo que eles me deram pra poder pagar, porque eles tinham que ir embora, né? Pra outro estado, né? Sim. Enquanto eles estavam aqui. Você pegou todos os recursos. Né? Exatamente. Então eu abracei com tudo, né? Mais uma vez, eu pensava no meu porquê que eu tava fazendo tudo aquilo, né? E daí, as helpers que me ajudavam no schedule que eu tinha montado, coloquei elas pra cuidar desse e fui cuidar do outro. Nossa, você tá falando aí, vai dando curiosidade, que eu já quero saber qual que é o próximo passo que você teve. Mas lembrando, Pais OX, né, o nosso patrocinador oficial desse programa aqui da Georgia, em Atlanta, né, com muitos apoios da Spot Brasil, Viver Magazine, uma galera que tá com a gente. Olha só, promoção da moto aqui, ó, patrocinada pela Pais OX na Georgia Pro Flooring, em Atlanta. Tamo junto. Vamos lá, continua. Tô muito curioso pra saber aí qual foi o próximo passo. E eu tô resumindo, tá? Porque a história é muito longa, tem muitos detalhes, né? Mas eu pensei assim, como que eu vou cuidar dessa carteira que é tão grande? Pra mim era enorme, né? E você já tem uma, né? Então pensei assim, as 2 meninas que estão me ajudando, porque cresceu esse primeiro que eu montei do zero, eu já tinha 2 ajudantes comigo. Eu vou deixar elas cuidando desse e vou cuidar do outro. É uma estratégia, essa estratégia que você aplicou, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Qualquer business. Qualquer business. Ela pode ser aplicada no Brasil, pode ser aplicada na Europa, em qualquer lugar pode ser aplicada. É uma estratégia simples, mas uma estratégia que tem, é claro, ter coragem de pedir, né? Exato, exatamente. E me deu muito medo. Às vezes eu chorava, né? Com medo de perder, porque eu tinha investido muito meu tempo, minha energia e me arriscado a comprar uma coisa que eu não tinha aquele dinheiro, mas que nesse período, nesses 4 meses, eu chorei muito, tá? Com medo de perder. E porque tava tudo acontecendo muito rápido. E é uma pressão bem forte, né? Exato. Naquele momento. Eu não tinha estratégia pra treinar, pra nada. As coisas foram acontecendo, né? E deu certo, né? Deu certo, não perdi casa nenhuma, né? E nessa época, então, foi quando eu comecei a pensar assim, poxa, esse negócio dá certo, né? Sim. Mas minhas meninas estavam muito pequenas ainda. Então eu falei, não, vou parar por aqui, deixar como tá. E, por exemplo, você teve você fez essa carteira de clientes, aliás, 2 schedules, né? 2 carteiras, você, né, juntou todas elas no seu business, no seu negócio. Mas depois disso, quando foi que você quis mudar um pouco? Falou, vou ensinar, eu agora vou ensinar as pessoas a conseguirem montar o seu schedule, a se elaborar melhor para os negócios aqui nos Estados Unidos. Porque é diferente, não adianta, assim. A questão de fazer negócios na América é diferente de fazer negócios no Brasil. A estratégia, sim, ela funciona em qualquer lugar, que é a estratégia da referência. A referência é tudo nesse mundo, não importa o lugar que seja, né? Mas é óbvio que tem muita coisa aí por trás. É claro que o seu esforço, né, a personalidade,
da Jordana, aquilo que ela aplica para que os clientes realmente venham confiar nela e ceder aquilo. Eu sei que hoje você usa todos esses talentos que você ali foi aprendendo no decorrer do seu caminho, na sua jornada, e como você ensina isso hoje para seus mentorados? David, foi depois da pandemia, né? Depois da pandemia, eu tinha... Nesse tempo, nesse gap aí, eu perdi metade da minha empresa, né? Eu passei por um divórcio, então eu perdi metade da minha empresa e tive que começar de novo, né? E então, quando chegou perto da pandemia, eu tinha um tanto muito reduzido já de clientes por conta dessa fase que eu passei. E eu precisava realmente dar um up, né, na minha vida com isso. E eu comecei a captar mais clientes, né? Uhum. O que aconteceu foi que, quando veio a pandemia, eu precisava ficar um dia da semana em casa com as crianças, que as crianças não iam pra escola todos os dias, depois que parou a escola que voltou. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer agora com essas casas que eu tô limpando? Eu não posso parar de trabalhar um dia na semana, porque nessa época eu já era mãe solo. Eu passei por um divórcio, então era só eu e as minhas filhas. Uhum. Então eu não podia ficar nenhum dia sem trabalhar. Só que eu me organizei, né? Daí, então, eu só tinha uma ajudante nessa época. Eu me organizei, arrumei uma outra, pra que ficasse com esse um dia, pra que eu ficasse em casa com as meninas, né? Porque elas iam pra escola nos outros dias. E eu pensei assim, peraí, então eu acho que esse negócio aqui vai dar certo. Eu vou continuar, e depois passou alguns poucos meses, eu tirei mais um dia da minha semana. Foi quando eu comecei a ter tempo pra trabalhar no meu schedule e crescer a empresa. Sim. Né? E eu pensei assim, peraí, esse negócio aqui vai dar certo. Eu quero sair do operacional. Aí já começou, foi naquela época que já começou um pouco mais sobre a internet, já tava com mais informações. Já ouvia-se falar sobre mentoria, mas eu nem sabia o que era isso, como ter acesso a isso, né? Uhum. E então eu fui tirando, né, um dia após o outro da minha rotina de trabalho. Sim. E fui delegando. Foi onde eu pensei assim, peraí, mas se eu tô conseguindo fazer isso aqui, né, eu vou conseguir completamente sair do operacional. Sim. E eu consegui. Tô resumindo, porque esse foi um período de 2 anos, tá? Sim. Foi um período de 2 anos que eu consegui sair do operacional. E quando eu saí do operacional, eu pensei assim, peraí, não foi tão difícil assim não. Eu posso ensinar isso aqui pras pessoas, porque eu conheço tanta gente que limpa casas, né? Há 20 anos, há 15, né? Muito tempo. Então, peraí, eu vou começar a ensinar isso aqui. Mas aí, naquela época, eu tinha vergonha, porque o que acontecia? Mas eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem assim, ela tá cobrando por informação, porque ainda não era uma coisa assim muito aberta, né? Esse negócio de mentorias nessa época. Então, nessa época eu já conhecia o meu esposo, a gente tava namorando nessa época, se conhecendo. Ele disse assim, você faz tão bem o que você faz, por que você não ensina isso? Eu disse, não, as pessoas vão olhar pra mim com cara torta, não vou ensinar não. Vai ficar com aquela coisa, né? Quero fazer, mas estou com vergonha. E demorou um tempinho, então eu me estruturei e eu pensei assim, não, agora é a hora, né? Então foi em final de 2022, foi quando eu pensei assim, agora eu vou começar a ensinar o que eu sei, a estratégia que eu usei pra chegar onde eu cheguei. Sim. Pra outras pessoas, né? E me lancei como mentora, né? No meu Instagram. E foi muito bacana, porque eu lembro que eu comecei a fazer ali, atender algumas pessoas gratuitamente no início, pra eu experimentar, pra eu conhecer, Claro. né? Validar aquilo ali. Validar. E foram 6 meses. Quando eu abri a minha agenda, foi pouquíssimo tempo. Eu já não tinha mais espaço para poder aceitar mais mentorados, mais pessoas para atender individualmente. Sim, impressionante. Disso aí veio outros negócios, como é que tá hoje? Então, hoje, né, eu abri a empresa de mentoria. Da empresa de mentoria, abri uma outra empresa de treinamentos para colaboradores de qualquer empresa. Então, assim, de uma coisa foi surgindo a outra, né? Foi surgindo outra. Foi surgindo outra. E... Olha, isso é maravilhoso. Sua história é realmente uma história bem bacana. A gente vê a história de muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos e é passo a passo, né? A gente percebe que há situações que tem que passar por aquelas situações para chegar onde chegou. Mas eu quero que você fale para mim, qual foi o seu maior desafio desse tempo inteiro? Qual foi o maior desafio? E depois eu quero que você me fale sua realização.
Eu acho que o meu maior desafio de todo esse tempo, de todas as lutas que eu passei, David, foi o ponto de você cair e se levantar. Cair e levantar. Foi um desafio, porque ninguém quer cair, ninguém quer perder. Não. Né? Mas cada vez que a gente levanta mais forte. Mais forte. Né? E a gente inspira outras pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente inspira outras pessoas. Então foi um desafio muito grande. E um desafio por ter 4 crianças, que depende, né, dos meus cuidados. Exatamente, é muito bom ressaltar isso, porque, olha, Jordana, você é um exemplo. É um grande exemplo. Eu, sinceramente, eu queria que todas as mulheres seguissem esse exemplo que você é. Porque eu vejo aqui uma empreendedora, uma pessoa que quer sim dar algo melhor para os seus filhos, para suas filhas. Você tem 4 filhos, extremamente dedicado aos seus negócios. Tenho certeza que você é uma mulher dedicada aos seus filhos. A personalidade da pessoa, quando ela entende que tem que assumir uma posição de quê? De frente, é quando traz toda e faz toda a diferença na sua vida. E hoje eu vejo que você é a luz da sua casa. E assim como você, eu falo para todas as mulheres do Brasil, brasileiras, seguir esse exemplo. Não é porque você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, que você deve desistir. Há tempo, você pode fazer. Não importa a situação. Tudo tá aqui, ó, na sua cabeça. Se você resolver, decidir alcançar o seu objetivo, você vai alcançar. E você alcançou. Hoje eu tenho 5 filhos, né? Hoje você tem 5 filhos. Hoje eu tenho 5 filhos. E desse treinamento que você está fazendo agora, você faz ele para os Estados Unidos todo, só que para os Estados Unidos inteiro, né? O nosso treinamento, a mentoria ela é toda online. Tá? A gente tem o programa de mentoria que são 3 meses. Cada turma dura 3 meses e são mais de 22 aulas. E nós temos uma equipe de 11 mentores no meu programa. Uau! Para todas as áreas. Para todas as áreas. Então, ali onde eu ensino o empreendedor a estruturar a sua empresa. Né? E a minha meta é tirar esse empreendedor do operacional como eu saí também. Maravilha, Jordana. Maravilha. Fala para mim, como te encontrar? Como que é para encontrar a Jordana? Quiser uma mentoria dessa, falar assim, não, eu quero vencer na América, eu quero aprender, fazer o meu schedule de house clean, quero fazer aqui montar uma empresa, ter um treinamento com você, como é que a pessoa faz? Me encontra no Instagram, né? Jordana Carlan, só assim, @Jordana Carlan me encontra. Lá, qualquer pessoa pode entender um pouco mais sobre o que eu faço, né? Pode conhecer também o livro, né, que eu escrevi também. Como é que é o nome do seu livro? Chama Fortes e Inspiradoras. É um projeto de 23 mulheres, com 23 mulheres. Ali nós contamos a nossa história. Então eu resumi, né, em um capítulo a minha história. Que é uma história o que eu contei pra você, que eu resumi em um capítulo ali, né? Vamos ter mais vezes. Isso aí. Então no Instagram é o melhor lugar pra me encontrar. Maravilha. Jordana, deixa uma mensagem agora para todo esse público que está te assistindo. Qual é a mensagem que você entrega para o nosso telespectador que está assistindo agora, tanto o nosso telespectador, também os ouvintes que nos ouvem através da rádio? Fala para eles qual é o passo que ele deve dar ao chegar aos Estados Unidos e o que ele deve fazer para chegar, né, a ter sucesso na América. O que eu posso dizer é que não permita que ninguém diga para você que você não é capaz. Parece clichê, mas eu nunca permiti que ninguém me dissesse que eu não era capaz. Na verdade, eu usava isso como um gás para eu conseguir tudo aquilo que eu tinha nas minhas metas, né? Então, vá em frente, use isso como se fosse um gás, né? E para você que quer empreender na América, né? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, né? Traça seu plano e foca onde você quer chegar. Maravilha. Jordana, eu te agradeço. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é uma inspiração para todos nós. Obrigado pelo convite. E, olha, espero, como se diz, aprender muito com você ainda, tá bom? Te agradeço mesmo. Obrigada. Gente, estamos aqui finalizando mais um episódio do Na Mesa com David Pimentel. Eu te agradeço e lembrando novamente, né? Todo esse cenário foi feito pela PaizoX. Aqui atrás nós temos uma motocicleta que foi um brinde da PaizoX para a Georgia Pro, para os clientes da Georgia Pro.
Então, muito obrigado por estar com a gente e até a próxima. Nos vemos.